Considerações propedêuticas à filosofia medieval. Vamos lá? Partindo do ponto que apresentarei um comentário introdutório sobre essa matriz de pensamento que se encontra entre a história antiga e a moderna, segundo historiadores, reservei 3 pontos em forma de questões que comentarei à medida que os fizer, na tentativa de suscitar novas questões para você pesquisar. Assim, primeiramente, pergunto: a patrística é distinta da filosofia da Idade Média? Ou melhor, o pensamento filosófico da Idade Média só se inicia após a produção dos padres da Igreja? Essa é uma pergunta intrigante, pois é visto em muitos livros e pesquisas sobre esse período que a patrística é o primeiro momento da filosofia da Idade Média, sendo seguida pela escolástica. Mas é recorrente, também, encontrarmos comentários afirmando que a filosofia no período medieval só se iniciou realmente com os escolásticos. Bem, esses vieses irão variar de comentador para comentador, de autor para autor. Não lhe direi qual certo ou errado, já que, ao meu ver, é uma dúvida que não dificultará o aprendizado. Contudo, é importante termos como ponto de partida para entendermos o propósito da patrística a seguinte ideia: os escritos bíblicos tiveram maior relevância para as formulações desse pensamento do que os escritos platônicos, certo? Em outros termos, durante a patrística, a mensagem bíblica foi tão relevante quanto a filosofia grega. O que eu estou propondo é que na discussão filosófica, os padres da Igreja tiveram como principal ordenamento para suas interpretações daqueles escritos a fé e não a filosofia. Nesse caso, a filosofia platônica. E isso é um fato, pois está lá nos estudos da maioria dos pesquisadores sobre esse período. O que ocasionou isso? Bem, fora o que já foi apresentado nos artigos propostos e no nosso e-book, como o monoteísmo, o conceito cristão de antropocentrismo, a nova concepção de amor e outros elementos apenas citados, pensemos o que levou o destaque destes em detrimento do pensamento filosófico. Uma nova leitura de mundo? Os valores cristãos que se sustentam na humildade e pureza? A ressurreição dos mortos? Reflita um pouco sobre essas mudanças e apresente a si mesmo suas respostas. Agora, apresentando uma nova linha de questionamento, pergunto: por que a proposta da escolástica é considerada mais filosófica que a patrística? Ou melhor, por que alguns comentadores afirmam que a filosofia medieval só se iniciou a partir da escolástica? O que delimita um pensamento filosófico de uma época, afinal? Interessante apontar que os filósofos, para os medievais, eram ou pagãos ou infiéis. Para os escolásticos, filósofo por excelência era Aristóteles, um pagão. Pagão no sentido de ter sido alguém que viveu antes de Cristo ou que não obteve contato com a mensagem cristã. Os árabes, os filósofos árabes, eram infiéis, pois eram muçulmanos. Bem, de todo modo, é importante termos em mente que no período escolástico, ou até antes dele, houve diferentes construções teológicas. Por exemplo, a teologia do século IX estava sob o regime da gramática, no século XII, sob o regime da dialética, e do século XIII, uma teologia sob o regime da filosofia. Pesquise sobre isso. Esses momentos importantes para a filosofia que se iniciaram somente a partir do século IX nos passam uma ideia de que só se iniciou realmente o pensamento filosófico medieval após a obra de Santo Agostinho. Você concorda? Eu, particularmente, entendo que tenho que passar algumas questões a você para que leia, busque, pesquise e talvez escreva. Mas não posso afirmar de maneira mais consistente qual o caminho você deve percorrer para uma interpretação certa ou errada.
O necessário é partir de uma metodologia sustentada em questionamentos satisfatórios para uma boa pesquisa filosófica. Como última questão, talvez a mais recorrente e talvez até colocada erroneamente, pergunto: por que Idade das Trevas? Por que um período de retrocesso intelectual? Acredite, hoje ainda é possível encontrar essa terminologia sobre um determinado período da Idade Média, ou mesmo toda ela. Não queria abordar esse quesito, mas devido a encontrarmos certo número de comentários que o afirmam, deixo para você a possibilidade de buscar a sua verdade. Tenho a confiança que não precisará chegar até o fim da disciplina para refutar a ideia Idade das Trevas, pois é notório que a produção intelectual, fundamentada na fé ou mesmo na razão, não permite tal expressão. Bons A proposta dessa videoaula é traçar alguns comentários sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino, e assim entender a sua importância para o pensamento medieval, certo? Você encontrará em muitos livros que explicitam a filosofia tomista diversas características que sustentam seu pensamento. Escolhi, para esse nosso momento, comentar sobre 2 pontos: a sua ontologia e o seu filosofar na fé. Então, o que é ontologia? O que se busca nesse campo de estudo? Como se constitui a ontologia tomista? Sucintamente, a ontologia é o estudo do ser, um estudo que busca responder às propriedades que constituem o ser. O que é o ser? Bem, essa é a questão ponto de partida para o estudo da ontologia. É claro que essas propriedades se diferenciam entre autores e épocas distintas. Até mesmo na filosofia medieval, encontraremos diferenciadas perspectivas sobre essa camada tão fundamental para um sistema filosófico. Tomás de Aquino traz argumentos complexos e interessantes. Para ele, existe o ente e existe a essência. Contudo, ele privilegia o primeiro em detrimento do segundo. O ente pode ser lógico, conceitual, ou pode ser real. E isso nos propõe que nem tudo que pode ser pensado pode existir. Como assim? O ente lógico se expressa pelo verbo auxiliar ser, conjugado em todas as formas. Ele une vários conceitos sem mesmo saber se esses conceitos existem na realidade. Um exemplo: a cegueira está nos olhos. Bem, isso é verdade. Mas está não significa que existe afirmação e nem que existe cegueira. Existem os que afirmam e existem coisas que podem se pronunciar como afirmações. Mas a afirmação em si não existe. Voltando para o exemplo: a cegueira está nos olhos. Isso nos leva a entender que existem olhos privados de sua função normal, mas não existe cegueira. Não existe o objeto cegueira. Cegueira é o modo pelo qual o intelecto expressa que certos olhos não veem. Lembrando que essa argumentação é referente ao ente lógico, certo? E o ente real? Toda a realidade, mundo, Deus são entes porque existem. Eles existem de modos distintos, pois Deus é o ser e o mundo contém o ser. Assim, entendemos que o mundo contém Deus. Em Deus, o ser se identifica como sua essência, como um ato puro. Mas para a criatura, diferente de ser essa existência, contém a existência, não sendo lógica, mas sim real. Ou seja, a criatura contém a existência real de Deus. A essência indica o que é uma coisa, ou seja, o conjunto dos quais Deus, homem, animal, plantas se diferenciam. Para Deus, a essência é o ser, mas para o restante é potência de ser, ou seja, aptidão para o ser. Então, se a essência das criaturas é a aptidão do ser, podendo ser ou não, ela é contingente. Fixem isso. Contingente é o que pode ou não pode ocorrer. É o que ocorre por acaso, um acidente. Desse modo, o mundo sendo contingente, não existe por sua virtude, mas em virtude de outro,
cuja essência se identifica com o ser, isto é, Deus. Assim, partimos desse argumento para sustentar as provas da existência de Deus, segundo Aquino. Vocês leram sobre isso? Vamos passar para o segundo ponto, o filosofar na fé. Sobre as provas da existência de Deus, questão apresentada no seu material, é importante fixá-las, pois são elementos fundamentais para a filosofia de Tomás de Aquino. Por mais que tenham uma grande semelhança com argumentações aristotélicas, a filosofia tomista é uma interpretação cristã da filosofia de Aristóteles, mas é necessário buscar, para esse vínculo, a ideia do ato criador. A filosofia tomista se sustenta na afirmação: Deus é o supremo e perfeito. Todo o restante é produto do seu ato criativo. No contexto da filosofia grega, Deus dá forma ao mundo, molda uma matéria pré-existente, dá o modo de ser. Mas para Aquino, além da forma do ser, Deus é criador do ser e dos seres. Como Deus é fonte de todo ser, nada escapa à sua ação, nem à última determinação individual. Estranho, não? Como se explica, então, a questão do mal? De onde provém o mal, físico ou moral? O mal se encontra na contingência do ser finito que explica as mutações, a morte e a liberdade da criatura racional que desconhece a sua dependência de Deus. Em outros termos, o mal é causado pela independência de Deus. Ao rejeitar a dependência fundamental do Criador, nos leva a entender que a raiz do mal é a liberdade. Bem, essas são algumas questões que ainda hoje causam controvérsias em muitas pesquisas contemporâneas, mas lembrando que esse é o estudo de uma época e é necessário prudência em seu debate.